Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta com mais uma aula de Excel. Aqui quem fala é o professor Alisson Rocha e hoje vamos falar de uma funçãozinha muito conhecida, muito aí o pessoal que trabalha com Excel usa, mas eu não fiz nenhuma aula, por incrível que pareça, sobre esse conteúdo ainda, que é a famosa função C. Isso mesmo, função C. Vou fazer aqui bem rapidamente do zero, tá? Uma planilha bem básica, mas que vai dar aqui para a gente poder entender como que é o fluxo de utilização, como que essa função ela funciona, como que ela trabalha, beleza? Eu vou criar aqui um exercício bem clichêzinho também, um boletim. Isso, vamos criar aqui um boletim do zero, na unha aqui. Vamos colocar aqui, por exemplo, o nome aluno. Vamos colocar o meu nome aqui mesmo, Alisson Rocha. Ah, detalhe, esqueci do título, vamos pôr um título aqui, ó. Em cima do número 1 da minha planilha, eu vou pôr meu cursor em cima, tá? Do número aqui que documenta a posição da linha, botão direito do mouse, vou na opção inserir, ele acrescenta uma linha acima, tá? Eu vou colocar ali boletim de notas. Eu só vou colocar as informações por enquanto, opa, 2 cliques aqui, colocar os 2 pontos, eu só vou colocar as informações aqui básicas, né, as informações básicas, e aí eu faço a formatação depois. Vou colocar aqui, por exemplo, vamos ver aqui, média mínima. Média mínima. Isso. Nossa média mínima para o aluno poder passar aqui é 270 pontos. Vamos colocar aqui, por exemplo, matérias. Matérias. Vou colocar aqui primeiro bimestre. Segundo bimestre. Terceiro bimestre, quarto bimestre. Se você tem filho estudando aí, não deixe ele assistir essa aula não, hein? Senão vai fraudar todos os boletins. Brincadeira, pessoal. Vamos lá. Seguinte, eu vou colocar aqui matérias. Vou colocar aqui matemática, português, inglês, educação, artes, educação, física, ciências, biologia, física, química, sociologia, filosofia. Nem sei se tem essas matérias ainda, ou pelo menos a boa parte delas eu acredito que sim, mas vamos lá. Vamos formatar aqui. Beleza, bimestre. Aí vou colocar aqui, eu vou trabalhar a função C, mas eu vou trabalhar aqui outro cálculo antes para a gente conseguir realizar esse exercício, tá? Vai ter aqui a opção soma. Vamos colocar soma, tem a opção média, aí eu vou ter a menor nota, maior nota, 2 cliques aqui na linha, ó, só para automaticamente ele ajustar os espaçamentos, ou se você clicar, segurar e arrastar, ó, ele também, tá, ele ajusta. Isso vale tanto para as colunas quanto para as linhas aqui da nossa planilha. E aí vou colocar aqui, por exemplo, situação final. 2 cliques. Beleza, vamos lá, vamos formatar. Eu vou selecionar aqui, ó, do A1 até o J1. Vou vir aqui na ferramenta mesclar e centralizar. Vou pôr aqui um negrito e vou aumentar o tamanho da fonte para 20. Vou fazer o mesmo processo aqui, porém, eu vou jogar aqui, ó, vou selecionar o média mínima e a nota 270, vou vir bem em cima da bordinha aqui, ó, clicar, segurar e arrastar para deslocar ela bem para o final. Vamos ajustar aqui. Aí o nome
eu vou aplicar também o mesclar, só que aí eu volto o alinhamento da palavra para a esquerda, certo? Beleza? Vou selecionar agora aqui, ó, do A3 ao J3 e vou centralizar todos os conteúdos. Agora eu vou selecionar tudo aqui, ó, do A14 até o J1. Vou vir aqui no grupo de ferramentas, na guia de ferramentas, página inicial, grupo fonte. Eu tenho aqui a opção de bordas, tá? Eu vou aplicar aqui todas as bordas. Então ele já vai aplicar um grid aqui. E agora eu vou fazer uma formataçãozinha bem de leve. Vou aplicar aqui um verde. No baldinho aqui, ó, é a cor do fundo da célula, tá? E o azinho é a cor da letra. Vamos colocar aqui em branco. Vou pôr negrito também. E vou jogar aqui um 12. Vou digitar agora. Vou clicar lá dentro. Vou apagar o 11. Digito 12. Dou Enter. E agora no pincelzinho eu copio essa formatação. Eu clico aqui e clico aqui, ó, média mínima. Aí só dou 2 cliques aqui para ajustar. Vou colocar aqui 2 pontos. O valor 270 eu também vou pôr em negrito, tamanho da fonte 12. E o meu nome também eu vou colocar aqui em negrito, tamanho da fonte 12. Beleza. Aqui vamos fazer da seguinte forma. Eu vou colocar um verde um pouquinho mais claro. Aí eu ponho em negrito, itálico. Legal. As notas, vamos lá. Eu vou gerar valores fictícios, tá? Vamos colocar aqui... Ah, detalhe. Lembrei que eu vou tirar o mesclar do meu nome. Vamos colocar aqui, colocar média mínima total. Vou renomear aqui. E aqui sim vai ser a nossa média mínima. Média mínima vai ser 60. Clico aqui, ó, agora na célula que está formatada, pincelzinho para copiar a formatação. Clico aqui, ó, na G2, ele copia a formatação e eu só ajusto aqui. Agora sim, legal. E aí o nome, né, agora novamente, eu vou mesclar e volto ele aqui para a esquerda. Ponto final. Vamos lá, vamos colocar aqui, por exemplo, 45, 60, 85, 60 de novo, 52... Aí eu vou pôr 75, depois 92, 81, aqui 59, 63, 70. Vamos lá, vamos colocar aqui de novo outros valores. Vamos pôr 90, vamos pôr 68, 72, 83, vamos pôr 54. Nossa, educação física... Caraca, Alisson, bom. Eu sou suspeito para falar, né? Quem trabalha com TI, sedentarismo, é quase que uma soma perfeita. Não, vamos mudar esse quadro aqui, vamos para os 60. Vou colocar aqui agora 72, 70, 85, 90, 87, 73. Beleza. Vamos voltar aqui. Vamos colocar agora 85, 90... 80 mesmo, depois 82, 78, vai, digamos que a situação melhorou um pouco. 62, aí 56, 69, por 76, 89, 90. E o último, antes para a gente começar a fazer os cálculos, vamos colocar 65, 60, vamos colocar 85, 70, vamos colocar 88, vamos pôr aqui 60, 60 também, vamos pôr aqui agora 80, já tem 80 aqui? Não, 81, 94, 95. Beleza, já criamos aqui as nossas notas fictícias, agora a gente vai para os cálculos. Aqui eu quero fazer uma soma total, tá, das 4 notas dos bimestres aqui. Então, para chamar uma fórmula ou uma função no Excel, eu sou obrigado a usar o igual. E eu digito o comando, que é a função que eu quero trabalhar. Soma, abro parênteses. Agora com o mouse eu vou selecionar aqui, ó, as 4 notas, certo? Vou dar Enter. Beleza, já tenho o resultado final. E dessa forma eu repito o processo. Igual, soma, seleciono agora as notas de português, dou Enter.
Mas se eu quiser somar tudo de uma vez, bem simples. Eu clico no último resultado. Tá vendo que na seleção que eu fiz aqui, só o ato de clicar no resultado, ele mostra um quadradinho no canto inferior à direita? Eu clico aqui em cima e arrasto até o final, onde eu quero realizar todos os cálculos, e ele já calcula tudo para mim. Beleza? Então assim eu já fiz toda a soma. A média aritmética, igual, mesmo processo, tá, pessoal? Igual, chamo lá a média com acento e seleciono novamente as 4 notas. Fecho parênteses, Enter. Igual, média, seleciono as 4, Enter. Opa! Digitei o parênteses, não saiu. Vamos lá, selecionamos agora as 4 notas de português, fecho parênteses, Enter. Quero realizar o processo de calcular automaticamente o mesmo processo. Clico no último resultado alcançado, vou nesse cantinho aqui no pontinho e arrasto até o final. Show de bola. Menor nota. Eu tenho 2 funções que eu poderia aplicar. Eu poderia aplicar a menor ou mínimo. Eu quero fazer uma aula só da função menor e da função maior. Então hoje eu vou usar a função mínimo com vocês. Então igual, mínimo, abro parênteses, seleciono lá as 4 primeiras notas, fecho parênteses. Perfeito. Igual, média, novamente abro parênteses, seleciono as 4 notas de português, parênteses e dou Enter. Clico no último resultado, arrasto para baixo. Beleza, já calculou tudo. Maior nota é igual máximo. Então, não esqueçam do acento, tá, pessoal? Porque pode chamar função diferente se não colocar o acento. Ou até mesmo dar errado o seu cálculo. Abro parênteses, seleciono as 4 notas. Fechou, Enter. Igual, máximo novamente. Abro parênteses, seleciono as 4 notas. Fechou, Enter. Venho aqui agora, arrasto para baixo. Maravilha. Vamos centralizar todo mundo aqui? Vou vir aqui então no B4 e vou arrastar até o I14. Aí eu venho aqui ó, no grupo de ferramentas alinhamento e centralizo. Perfeito. Agora chegamos na cereja do bolo do nosso exercício. A tal função C. A função C ela trabalha com uma condição lógica. Inclusive isso daqui se semelha muito a certos conteúdos, né? A certos conceitos relacionados à programação. Onde para chegar num resultado específico você precisa analisar uma condição lógica, um relacionamento de valores, alguma coisa do tipo, para ele te dar uma resposta X ou Y. E é exatamente isso que a função C faz. Vamos lá, mesma estrutura de função no Excel. Vou começar utilizando o igual, digito lá C e abro parênteses. Agora eu preciso criar minha condição lógica. Qual que é a minha condição lógica? Eu preciso comparar aqui a minha soma total das notas, né, dos valores das notas que foi tirado aqui nos 4 bimestres, com a média mínima total. Ou seja, para o aluno poder passar em matemática, ele precisa ter no mínimo 270 pontos somados por matéria no final do ano. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar no resultado aqui, ó, da soma dessas 4 notas, e aí eu vou utilizar os operadores relacionais na nossa função. Se o meu resultado da soma das 4 notas for maior ou igual, ponto e vírgula meu cu, for maior ou igual a 270, que é o J2, aí eu clico no J2 aqui, ó, ponto e vírgula. Pronto, acabei de realizar a construção da minha lógica, da minha condição lógica. Então é exatamente isso que a função ela vai interpretar, ela vai ler. A soma total das 4 notas é maior ou igual que o J2, que seria o 270? Se ele realmente for maior, eu vou trabalhar com uma palavra. A gente chama aqui, né, de string, letras. Eu estou trabalhando com números, que são int, valores inteiros. Eu vou abrir aspas duplas, porque eu vou adicionar uma palavra, que seria agora o aprovado. Isso mesmo. Ponto e vírgula. Eu falo que os pontos e vírgulas numa função, ela divide ou encerra os períodos de valores dela, da sua estrutura, tá? Então, o primeiro ponto e vírgula aqui, ele fecha o primeiro período da função C, que é a nossa condição lógica. O segundo ponto e vírgula, ele fecha
a minha primeira alternativa de resposta, que seria o segundo período da minha função C. Então, se o valor do F4 for maior ou igual ao J2, ele passou. Caso contrário, ele reprovou. Reprovado. Fecho parênteses. Eu abri um parênteses, então eu fecho um parênteses aqui. Então, se o valor do F4 ele for maior ou igual ao valor do J2, ele passou. Caso contrário, ele é menor, então ele está reprovado. Vamos já analisar a condição? A soma total de matemática aqui deu 285. 285 é maior que 270? É. Então aqui nesta matéria, o Alisson Rocha, ele passou. Está aprovado. Vamos repetir o processo? Vamos lá. Igual, C, abro parênteses. Vamos pegar a soma total agora de português. Então, se o valor de F5 for maior ou igual a 270, que é o meu J2, ponto e vírgula, encerrei o primeiro período da função. Passou? Aprovado? Opa, o capítulo que tá ligado. Ponto e vírgula, encerro o segundo período da função. A função C, na sua estrutura básica, normal, ela é feita por 3 períodos. Condição lógica, resposta 1 ou resposta 2. Correto? Pessoal, tudo isso que eu estou falando, eu vou deixar detalhado, toda essa teoria, essas estruturas, eu vou deixar detalhado na descrição do vídeo. Então você pode abrir lá depois e realizar suas anotações, beleza? Caso contrário, se ele não está aprovado, ele está reprovado. Enter. Vamos fazer mais um? Igual, C, abro parênteses. Se o total aqui, né, da soma de inglês, o F6, se o valor dela for maior ou igual ao J2, que é 270, ponto e vírgula, esse aluno está aprovado. Ponto e vírgula, caso contrário, reprovado. Toda vez que eu vou inserir uma string, uma letra, uma palavra na minha função, eu preciso colocar entre aspas, certo? Abri um parênteses, fecho um parênteses, dou Enter. Professor, e se eu quiser arrastar para baixo? Pois é, se eu quiser arrastar para baixo aqui, vai dar problema. Quer ver? Eu vou arrastar aqui para baixo. Deu tudo reprovado. Por quê? Quando você arrasta para baixo, pessoal, o que que acontece? Tá vendo aqui, ó? Ele tá nessa função aqui, ela tá no F6. Se eu clicar 2 vezes embaixo, ele vem pro F7. Mas tá vendo que o J2, que ele tem que ser um valor predominante em todo o cálculo, eu arrastei para baixo, ele também arrastou a seleção para baixo? Então aqui onde ele deveria estar no J2, não está, ele desceu para o J3. Mas como que nós corrigimos isso? Muito simples, vou dar um ESC aqui. Vou vir aqui no último resultado, ó, vou apagar os resultados que deram errado aqui. O último resultado que eu fiz com o meu cálculo, o J2 ele está presente, que é justamente a célula correta que tem que estar. Porque o 270 não está nele? Está, então o J2... ele é uma célula que contém um valor que ela precisa estar presente em todos os cálculos para mim conseguir ter o resultado certo. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o cursor do meu mouse e eu vou clicar entre o J e o número 2 aqui, ó. E eu vou apertar no meu teclado a tecla F4. Tá vendo que ele adicionou um cifrão antes e depois da letra aqui, ó, da coluna do J2? Pois é, este processo que eu estou realizando é o processo de travamento. Eu estou travando a célula, ou seja, toda vez que eu arrastar para baixo agora para realizar um cálculo automático, o meu J2 ele vai permanecer fixo em todos os cálculos. Se eu não travar, se eu não bloquear essa célula usando o F4, toda vez que eu arrastar para baixo, ele vai deslocar a célula aqui do 270. O 270, ele está fixo na J2, ele não está na J3 nem na 4. Então, dessa forma, ele mantém travado a célula. Quando eu arrastar a seleção, todo o cálculo vai acontecer da maneira que deve ser feito. Porque os valores das somas, eles precisam ser deslocados, então eu vou deixar ele livre. Quando eu arrastar para baixo, que está no F6, vai para o F7, para o F8 e assim por diante, que é nessa coluna aqui. Mas o J2 não, tem que estar travado lá, beleza? Agora sim, dou Enter, clico aqui em cima, arrasto para baixo e ele já calcula tudo. Olha lá, ó. Deslocou para o F8, mas o J2 permaneceu. Deslocou aqui o valor da soma para o J9, mas o J2 permaneceu. E aqui, ó, aqui deu reprovado. Quantos reprovados deu aqui? Aqui, ó, deu só um. Inclusive, vamos lá, eu vou colocar aqui
uma situação final. Vou bolar aqui agora com vocês. Situação final. Vou clicar aqui no média mínima. Vamos lá no pincelzinho aqui na página inicial, na área de transferência, ó. Vou copiar a formatação. Vou selecionar aqui, vamos aplicar lá todas as bordas, formataçãozinha bonitinha. Agora, se eu verificar, como que eu posso verificar aqui se meu aluno passou de verdade ou não? Porque aqui ele só está falando de forma individual por matéria qual que ele passou e qual que ele reprovou. Agora, se eu fizer da seguinte forma, ó, vamos adicionar aqui mais 2 cálculos. Eu vou colocar aqui, por exemplo, total de matérias. Total de matérias não, vamos colocar aqui total de aprovados. Eu vou colocar total de reprovados. Clicar 2 vezes aqui em cima, para ajustar. Vou copiar aqui, né? Vamos pegar aqui o pincelzinho, aplicar a formatação. Maravilha. Vamos aplicar o grid aqui, ó. Vou adicionar uma função aqui. Igual conte.c. Seleciono aqui, ó, todos os resultados, né, da situação final, ponto e vírgula, e clico só aqui no critério da função aprovado. Dessa forma ele vai contar quantos aprovados eu tenho aqui. Eu tenho 10. E quantos reprovados eu tenho? Igual conte.c, seleciono os mesmos resultados aqui, ó, da situação final, ponto e vírgula, e aí eu clico em um reprovado. Fecho parênteses, dou Enter. Então aqui ele está falando para mim, ó, que vamos centralizar, né? Selecionar os dois aqui. Ele está falando para mim que no primeiro Conte C eu tenho aqui 10 notas, que no caso este aluno passou. E no segundo Conte C, ele calculou para mim que tem uma nota só que ele reprovou. Dessa forma, eu posso criar uma função C para verificar se ele realmente passou de ano ou não. Como que seria? É isso aqui, ó. Se o meu total de notas aprovadas for maior que o reprovadas, ponto e vírgula, ele passou. Fecho aspas, ponto e vírgula. Caso contrário, ele não passou. Opa, caps lock, não passou. Fecha parênteses. Olha lá. Então aqui está falando que passou. Vamos centralizar aqui também. Beleza. Então, ó, dessa forma, vamos até fazer o seguinte, vou jogar aqui para baixo, vai, para ficar mais... Aí, agora deu certo, para ficar mais bonitinho aqui, ó. Então, por exemplo, total de aprovados, 10, reprovados, 1. E se eu inverter? E se eu, por exemplo, desse aqui 1 e aqui fosse 10? Ah lá, não passou, entendeu? Por quê? Porque a condição que eu criei é que se o meu total de notas aprovadas for maior do que o total de notas reprovadas, ele passou. Beleza? Pessoal, eu vou deixar na descrição do vídeo toda a estrutura, uma estrutura de cada cálculo, tá? Para vocês poderem entender. Assistam a aula, pausa, reassista, faça suas anotações. Isso daqui é um plus, porque vocês aprenderam aqui, né? Vocês vão aprender na prática várias funçõezinhas aqui que no dia a dia salva a vida da gente, dependendo do que a gente precisar fazer, beleza? Deixe um comentário com sugestões de próximas aulas de Excel que vocês gostariam de ver. Vou começar a trazer também aqui, associado aos outros temas do canal, várias aulinhas de Excel. Quero trazer um pouco de macro, um pouco de Visual Basic também, mas eu tenho muitas aulas, inclusive, de função C do nível básico, intermediário e C avançado. Eu vou passar tudo isso para vocês, beleza? Muito obrigado para você que assistiu até aqui, espero que esse conteúdo tenha te ajudado e nos vemos numa próxima aula. Um forte abraço e até mais. Falou!